Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. A revolução causada por um Deus real. Efésios capítulo 3, verso 20 nos diz assim: Deus faz muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Tenho certeza que já ouvimos ou lemos esse versículo. Mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes essa verdade está escrita apenas em nossa mente e não nas tábuas do nosso coração. De repente ficamos tão acostumados com a consciência de que Deus habita dentro de nós, que somos o seu templo, que podemos ter intimidade com Ele através do precioso sangue de Jesus, ou que Ele deixou de ser um Deus estranho e passou a ser Emanuel, Deus conosco, que não percebemos o quão grande e poderoso nosso Deus é e que Ele faz muito mais, muito além do que tudo que pedimos ou pensamos. Por vezes, não conseguimos enxergar a beleza, o potencial de quem está do nosso lado por causa do costume, da intimidade. E só damos conta da importância dessas pessoas e do seu valor quando não as temos mais por perto. Da mesma forma fazemos com Deus. Estamos tão acostumados à realidade de tê-lo em nossas vidas, de saber que para o mundo ele é Deus, mas para nós ele é o nosso Pai, que não damos conta do quão poderoso e soberano ele é. Essa semana, quando eu estava preparando o meu próximo sermão dominical, de repente, os meus olhos encheram de lágrimas quando eu pensei na grandeza de Deus, no quanto Ele é muito mais do que qualquer mentalidade terrena, muito mais do que eu possa pensar ou sequer imaginar. O quanto Ele é, antes de tudo, eterno, e que esse Deus tão poderoso decidiu me amar, pensar em mim, planejar minha vida. E o mesmo Ele fez com você, pois deseja te alcançar, te transformar e habitar dentro de você. Nós não revolucionaremos o mundo se não tivermos comunhão com esse Deus, se não tivermos consciência que somos seu templo, seu santuário vivo. A sensação que temos quando voltamos para casa, de estarmos em casa, no nosso lar, é a mesma que o Espírito Santo de Deus tem quando nascemos de novo e passamos a ser a sua habitação. Uma sensação de finalmente estar em casa, estar em seu lar, dentro de nós. Talvez alguém esteja pensando, mas a Bíblia diz que os céus são a habitação do Senhor. E é mesmo, mas porque Ele é onipresente e soberano, Ele decidiu habitar dentro de nós, através da pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. É isso que 2 Coríntios 6,16 nos ensina. E essa vida vive em nós, por ela existimos, nos movemos, por ela revolucionamos também a vida de outras pessoas. Não podemos considerar comum, normal, profano aquilo que é santo, distinto, único. Não podemos tratar o Espírito Santo que habita dentro de nós como se fosse um passageiro. Pelo contrário, ele é o condutor da nossa vida. Nós é que somos os seus passageiros. É tempo de despertarmos nossa consciência não apenas para a realidade de quem somos, a justiça de Deus, os mais que vencedores, os vitoriosos, os corajosos, mas também para a realidade de quem Ele é. Porque se somos alguma coisa, é porque Ele é. Não resta dúvida, meus amados, que precisamos renovar nossa mente e meditarmos nas realidades da nova criação. Todavia, meditar nessas realidades não coíbe o fato que precisamos buscar o Senhor, de nos prostrarmos diante da sua glória, lembrar daqueles dias em que as palavras genuínas de adoração saíam dos nossos lábios banhadas com lágrimas puras que escorriam da nossa face, perplexos pela gloriosa presença de Deus. Porque é chegado um tempo
em que esses dias de devoção e de rendição, apenas por quem Deus é, precisam retornar novamente para o nosso meio. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque eu percebo que existe um desequilíbrio no corpo de Cristo. Hoje em dia, fala-se mais da realidade de quem somos do que da realidade de quem Deus é. Com ou sem intenção, invertemos os valores, passamos a ser o foco do louvor, da adoração. Mas Jesus continua sendo o foco, o alvo da nossa existência, a essência da nossa vida. Afinal, Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Ele não somos absolutamente nada. A fé tem seu lugar de importância. Confessar a palavra de Deus também tem. Mas nenhuma dessas práticas substitui a comunhão e a adoração, que não significa apenas louvar, mas é um estilo de vida consciente da própria vida de Deus. É o que eu tenho tentado falar aqui com toda a minha insignificância de minúsculo homem pecador, sobre a grandeza de Deus, de sua presença indescritível, presença revolucionária dentro de nós. Só abrindo um parênteses, revolução significa transformação, mudança de vida, mudança plena, radical. É exatamente o que a presença de Deus todos os dias está fazendo dentro de nós. Ela está revolucionando nossas vidas de forma que não somos o que fomos ontem e amanhã não seremos o que somos hoje. Logo, seremos melhores, avançaremos, cresceremos espiritualmente e o fruto do Espírito amadurecerá em nossos corações de uma tal maneira que isso ficará evidente em nossos sentimentos, ações e reações. Eu sou o seu amigo, seu irmão, seu servo, Pastor Reinaldo Ribeiro. Deixa Deus revolucionar a tua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém.